aqui, agora sim. Agora vai gravar no lugar certo. Então, vamos lá, gente. A minha pontualidade aí, para quem é meu aluno sabe, às vezes é raro eu atrasar para começar uma aula. Então, boa noite a todo mundo. Prazer, quem não me conhece, sou a doutora Jéssica Rezende, sou médica, graduada na Bolívia em 2017. Eu aprovei no Revalida... Gente, se puder, desliguem o microfone, por favor. Eu aprovei no Revalida em 2017, na primeira fase, por liminar. Vou contar um pouquinho da vida antes de eu começar a aula, né? Para quem não me conhece aí. E derrubaram minha liminar. Então, ficamos aí 3 anos sem prova, né? Aconteceu várias coisas. Quem quiser saber mais da minha vida mesmo em si, depois me segue lá no Instagram, @revalidaflash. E assim que... Bom, tô aceitando gente aqui ainda. E assim que foi em 2020, eu tinha uma lojas de maiores de 18 anos, tá? Eu pausei minha loja, tudo, e dediquei a página de revalidação e a estudar, né, para a prova do INEP. Em 2020, passei por algumas situações ainda, fiquei por um ponto, mas em 2021, mudei praticamente todo o meu método de estudo, e em 2021 eu estava aprovada aí, graças a Deus, e agora aguardando a nota da segunda fase do INEP. Não sei até o momento se estou aprovada ou não na segunda fase. Mas a questão aqui é para fazer para vocês para a primeira etapa. E olha só, eu sou mentora, tá? Eu sou mentora no Revalidando, eu estou usando a plataforma aqui do Revalidando por cima. Sou mentora no Revalidando. E já tem 1 ano e pouco. E assim, tem alguns macetes que eu não vou poder passar aqui porque é coisa de mentoria, tá? Que eu só passo para os meus alunos de mentoria. Mas a aula de preventiva, então, o que eu puder falar de preventiva e que vai facilitar a vida de vocês na hora da prova, eu vou passar sem piscar os olhos, tá bom? Como essa live vai ficar gravada para o YouTube, e eu espero que vocês gostem de verdade. Eu não vou conseguir ampliar essa parte da página aqui, porque se eu amplio, parece que vocês não veem quando eu amplio. Então, vocês estão vendo que são 64 slides, mas assim, vocês vão passar no piscar de olhos. Então, 1 minuto para fazer a apresentação foi. Agora eu vou começar, tá? Antes de mais nada aqui, então, vamos falar do Sistema Único de Saúde. Gente, eu fiz um mega compacto, assim, de preventiva, de uma forma que vocês entendam para a prova. E eu vou fazer muita questão de prova para vocês entenderem mais ainda, tá? Então, vamos lá, ó. O Sistema Único de Saúde, o que vocês precisam saber? Precisa saber lei, precisa saber princípios, precisa saber diretrizes, por gentileza, apaguem os microfones, tá? Precisa saber detalhes. Eu sei que preventiva é uma coisa chata, não é fácil, tá? Mas não é impossível de entender na hora da prova do INEP. Existe um padrão do INEP e eu vou mostrar que existe esse padrão, tá? Para vocês aqui agora. Olha só, o Sistema Único de Saúde a gente fala em 2 princípios, que é os doutrinários e os organizativos. E aí aqui eu quero que vocês entendam que quando o INEP fala, eu vou dar espaço para vocês fazerem pergunta depois, tá? Quando o INEP fala em princípios na questão da prova, ele está falando dos doutrinários. Se a gente está falando de doutrina, são todas que iniciam com vogais. Quais são as que iniciam com vogais? Universalidade, equidade e integralidade. Observa que tudo é com vogal. Tá vendo? Universalidade, equidade, integralidade, ou seja, todas são vogais. A universalidade, o que realmente é a universalidade? Mais alguém não consegue ouvir? Ou somente a colega Neide aí, gente? Vocês estão escutando? Manda um help aí, conseguem me escutar? Tá escutando? Ok, o áudio aqui para mim. Ok, obrigada, então, pelo feedback. Avisar a colega, então, que é só qualquer coisa sair, voltar, que libera. Tá? Obrigada, então, gente. Continuando aqui. A universalidade é falar da saúde, ou seja, a saúde é direito de todos e dever do Estado. É praticamente nisso que vai a universalidade. Ou seja, todo mundo tem direito ao SUS. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo, até mesmo o estrangeiro. Quando pisar o pé aqui, turistando no Brasil, ele tem direito ao Sistema Único de Saúde. Ele não tem a obrigação de pagar nada.
tá? Tá garantido por lei até mesmo o turista que está no Brasil, ou seja, todas as pessoas que estão no Brasil têm direito à saúde, independente de religião, independente do país, independente de qualquer coisa. Independente se está legal ou ilegal, continua tendo direito à saúde, tá? Equidade. A equidade se trata de você tratar todas as pessoas, mas de formas distintas. Não é igual igualdade, não são sinônimos. Você trata todas as pessoas, mas não é igualdade, tá? A equidade é você tratar as pessoas de forma distinta. Todas, mas de forma distinta. Por exemplo, uma pessoa precisa de cadeira de roda, a outra precisa de uma muleta. Simples. Cada um, você tratou as duas, mas cada uma de uma forma. Não é o tratamento igualitário. É diferente. A integralidade em si, ou seja, ser integral é você tratar a pessoa como um todo. Não somente a parte física, tá? Mas também a parte mental da pessoa, tá bom? A parte familiar da pessoa. Isso é integralidade, um todo à sua volta, tá? Porque a saúde, ela não é somente física. A saúde, ela é um todo. Dito isso, como eu falei para vocês, quando a questão da prova do INEP quiser falar sobre os princípios doutrinários, ele vai colocar a palavra-chave lá como princípios. Agora, quando o INEP quiser falar dos princípios organizacionais, eles vão colocar a palavra diretrizes, tá? Ele não vai usar princípios. Ele vai falar assim, princípios organizacionais. Não, ele vai falar assim, as diretrizes do SUS, tá? Então, olha, o macete tá aí, ó. Já di um, viu? Diretrizes quer dizer princípios organizacionais. Quais são eles? Todos que iniciam com consoante. Quais são? Regionalização, hierarquização, resolubilidade, descentralização, participação social, complementaridade do setor privado. Tá? Todos esses daqui são os princípios doutrinários, ou seja, as diretrizes do SUS. Tá certo? Então, quando ele quiser falar, volta a repetir. Princípios organizacionais, tá falando, vai estar na prova escrito diretrizes, tá? Diretrizes, bem claro assim. O que é a regionalização em si? Regionalização são municipais, ou seja, é dentro da regionalização que faz os consórcios intermunicipais ou intersetoriais ou intergestores, tá? Então, é a regionalização, é você mandar de um lugar para o outro, isso é regional. Hierarquização é quando você se trata da paciente de fazer uma hierarquia. Você trata no nível básico, depois no nível secundário, no nível terciário. Isso é hierarquização, uma escadinha. Vale lembrar que o SUS, ele não é vertical, ele é horizontalizado, tá? Resolubilidade, né? Ou seja, é linear, não é nem bem horizontal, é linear. Resolubilidade é a resolução, o nome já diz, resolver o problema em si. Descentralizar, ou seja, não fixar só em um local. Por exemplo, a atenção primária de saúde, a porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, ela descentraliza. Nem tudo é resolvido ali. Lembrando que a gente resolve em torno de 70% a 80%, talvez até um pouquinho mais, na unidade básica de saúde, o restante vai para fora. Já a participação social, gente, o microfone. Já a participação social, por gentileza, microfones. Valeu. Já a participação social, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas já vou adiantar, é exatamente isso, a comunidade participar do Sistema Único de Saúde. Mas logo mais à frente eu vou explicar um pouquinho mais detalhado sobre isso, lá dentro da parte de financiamento do SUS. A complementaridade do setor privado significa que o SUS, quando ele não tem aquilo que necessita, por exemplo, a tomografia, só tem um setor privado naquela parte do município. Então, o setor privado, ele faz um contrato, né, um consórcio que sai primeiro, ele ganha aquele setor privado e as pessoas vão para aquele lugar, tá? E aí tem outro porém também. As pessoas que têm planos de saúde. Gente, pessoas que têm planos de saúde, tá? Essas pessoas que têm planos de saúde, elas vão usar o Sistema Único de Saúde, porém, o plano de saúde faz uma devolução ao Sistema Único de Saúde. Entenderam? Mas, Jéssica, o SUS não é universalidade, direito para todos? Sim, é direito para todos. Porém, se você paga um plano, o plano reembolsa o SUS, tá? Ele reembolsa o governo, tá bom? Então,
Seguindo o baile. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta do momento. Eu quero que vocês aprendam como é que eu ensino para os alunos, né? Essa pergunta tá pequenininha, dá para ler tudo. Normalmente eu falo para os meus alunos o seguinte: primeiro você lê a pergunta, o que é que ele realmente quer. Esses dados, ou seja, tem dados acima, a gente vai ter que prestar atenção, mostram que o cumprimento de qual dos princípios, o que é que eu falei para vocês? Quando eles querem falar de princípios doutrinários, eles vão usar a palavra princípios. Se é princípios, não tem nada a ver com letras que iniciam com consoante. Então, não é isso, não é isso, não é isso. Ficamos com a equidade e a integralidade. E aí a gente vai ler realmente a questão em si e ver o que eles realmente estão querendo. E olha só, na pesquisa realizada para avaliação da implantação da Estratégia de Saúde da Família, no Brasil, publicada pelo Ministério da Saúde, desliguem o microfone, por gentileza, a tendência geral observada foi a melhoria dos indicadores de saúde nos municípios. Quando a gente fala em melhoria, não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de um município. Integralidade trata a pessoa. Então, também não tem nada a ver com integralidade, tem a ver com equidade. É a alternativa que sobra. Aqui eu acho que vou ensinar um pouquinho mais além de preventivo, vou ensinar vocês a fazerem prova aqui um pouquinho, tá? Gente, prova do INEP, vocês vão buscar alternativas erradas. E o que sobrar é a resposta certa. Ah, fiquei em duas alternativas. Leia com atenção e você vai conseguir, com certeza, tirar uma ou outra ali do caso, tá? Essa é a resposta da nossa querida questão que caiu em 2012. Então, volto a repetir. Falou princípios, eles querem princípios doutrinários. Se falar diretrizes, eles querem os princípios organizativos. Entendido aqui, gente, essa parte do grande... Vou fazer mais questões para vocês entenderem um pouco mais. Até aqui tudo ok? Pode mandar no chat, fazendo favor, para vocês não abrir o áudio. Entendido essa questão? Perfeito? Entenderam? Ótimo. Então, vamos para mais uma. Tá? Se vocês não entenderem, vocês mandam no chat. Eu não entendi. Volta, por favor. E aí eu volto e repito. Tá? Então, eu até coloquei aqui, ó, no slide, né, para ficar bacana. Essa resposta tá errada, tá, gente? Não é integralidade, não. É equidade, tá? Eu marquei errado aqui. Deixa eu até corrigir isso. Como é que tira esse troço daqui? Essa aqui é a resposta. Não é essa. Então, vamos lá. Continuando a brincadeira. Bora para a próxima. Uma mulher com 28 anos de idade. Bora lá, ó. 28. É para ler de cima para baixo? Não. Então, vamos ler da forma correta. Como é que a gente lê? A gente lê do último ponto final aqui e lê a pergunta. Considerando a situação apresentada, as ações programadas pela equipe de saúde estão orientadas por quais princípios do SUS? Princípios, de novo, a gente está falando de princípios doutrinários. Significa, de novo, que tudo que começa com consoante a gente descarta. Qual é a resposta? Precisa ler a pergunta? Não, garotas, não precisam ler a pergunta, tá aí a resposta. Integralidade. Por eliminação, não precisa nem ler essa questão. Ah, mas eu quero ler para ver se realmente está certo. Então, vamos ler. Mulher com 28 anos de idade, está falando de uma pessoa. Então, é algo integral, realmente, porque está tratando da pessoa em si, não algo físico municipal. Se quiser ler, lê mais, ó. Recebe uma visita na sua residência, um agente comunitário da saúde. Hoje está completando 28 semanas de gestação. Olha os microfones. E ainda não compareceu a nenhuma consulta pré-natal. Tem outros 2 filhos, um com 2 anos de idade e outro com 8 anos de idade. Refere que não trabalha e não comparece ao pré-natal. Ou seja, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que vai tratar da pessoa, que quer falar da pessoa, tratar ela, lá. Isso é integralidade. E como eu mostrei para vocês no macete, como eu respondia, não precisava ler a questão inteira. Essa aqui, por essa, vocês não esperavam numa aula de preventiva. A Jéssica eliminando questão do jeito que ela responde. Quando eu falo para vocês que eu respondo 100 questões em 2 horas, é por isso aqui, ó. Porque eu acelero. Bora lá, olha, ó. Resposta. Vamos para a próxima. De novo, o que eu falei? Leia a pergunta.
Essa ação em particular, centrada nas necessidades das pessoas e articulada nos diversos níveis de complexidade do sistema de saúde, é a expressão de qual princípio do Sistema Único de Saúde? Princípio quer dizer que não tem nada a ver com organizacionais, que ou seja, porque não falou diretriz, então é integralidade ou equidade. Se a gente está falando de pessoas, o que pode ser? Integralidade ou equidade? Vamos lá, e aí? Bora, gente, o que vocês acham? Manda no chat, por gentileza. Integralidade ou equidade? Bom, vou dar prazo para vocês responderem. Falou da pessoa, é um ser integral, né? Ou seja, integralidade, não é equidade. É isso aí. Muito bem, vocês pegaram o jeito da coisa. Né? Tá fácil, não tá? Fala a verdade, gente, tá fácil. Não tá difícil responder essas partes da prova. Vamos lá, vamos seguir o baile. Seguindo. Olha só isso aqui agora, olha só. Olha o que acontece aqui agora. Olha o que acontece. O que eu falo para vocês? No âmbito do Sistema Único de Saúde, é diretriz do SUS e da rede de atenção à saúde a ser operacionalizada na atenção básica. Se é diretriz, não é doutrinário, então não inicia com vogal. Não inicia com vogal. Aí a pergunta é, dentro dos princípios organizacionais, existe a palavra determinação? Não existe. Qual a resposta? Regionalização. E está falando de rede. Então, é de regionalizar, de outros municípios. Nossa, Jéssica. É porque se eu leio aqui, ó, de acordo com a portaria e tal, chega lá embaixo e falo, meu Deus, o que fala essa portaria? Não precisa saber, é vocês entenderem o básico, o macete e vai. Então, vamos para a próxima. Eu sei que a aula das meninas foi bem melhor que a minha, né? Eu tenho certeza, mas vamos lá. Eu estou tentando ao máximo chegar ao nível delas. Bora, gente. Vamos, continuando. A gente falou dos princípios, das diretrizes, tá? Já a gente falou das duas coisas, tá? Agora a gente vai falar sobre gestão. E aqui é uma coisa que vocês têm que entender, tem que entrar assim no profundeza da alma de vocês, para vocês não errarem as questões de prova, porque toda vez que a gente vai falar de gestão, a gente está falando também de conselhos, tá? A gente está falando de intergestores, intersetores, e isso é importante. Então, quando a gente fala de gestão, peraí que esse negócio aqui ficou ruim. A gente está falando de 3 tipos de coisa: municipal, estadual e federal. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos imaginar uma empresa, tá? Eu não sei se vocês todos já foram em oficina de moto, né? Mas se vocês não forem, vocês vão aprender aqui agora o que eu vou falar, tá bom? Na oficina de moto, a gente tem... Eu vou falar de oficina de moto porque eu cresci dentro de uma oficina de moto. Então, dentro da oficina ali da loja, a gente tem o chefe, né? O chefe, o dono. A gente tem... Vamos falar de restaurante, vai ficar mais bonito. Se todo mundo foi no restaurante, é mais fácil. A gente tem um chefe, a gente tem o gerente do restaurante e a gente tem o garçom do restaurante. Tá bom? Então, o chefe é o nível federal. O que o chefe faz? Ele lidera. É para isso que serve o chefe. Ele lidera a equipe. O gerente é o estadual. Ele gerencia a coisa, ele coordena a coisa. E o município, que é o garçom, além de gerir, vamos dizer, de cozinhar ali os pratos em si, olha de novo os microfone. Além dele gerir ali os pratos que ele tem que carregar para não cair, ele executa a tarefa. Tá certo? Por que eu tô falando isso? O nível federal, que é a União, ele manda a grana para o nível estadual e o estadual organiza a coisa e manda separado para os municípios. É assim que funciona a cadeia do Sistema Único de Saúde na questão de gestão. E quando a gente fala em gestão, a gente está falando aqui, quando vai fazer um contrato, eles se fazem entre eles. Entre eles quem?
Por acaso o município faz com o federal? Não. A gente faz comissões intermunicipais, comissões interestaduais, contratos intermunicipais e interestaduais. Não existe município com estado, estado com município, não se faz isso. A não ser que seja uma conferência nacional de saúde, que a gente vai falar mais logo adiante. Ótimo, seguindo o baile. Gente, eu tô fazendo a preventiva tudo em um dia só, tá? Tô tentando. Então, vamos ler aqui um pouquinho para vocês entenderem. Olha o tamanho da questão da prova do INEP. Olha o tamanho. E aí, a gente tem que vir e ler o que é necessário. A gente vai ler do último pontinho até o que ele quer. Considerando as atribuições das diferentes esferas governamentais, então a gente está falando da gestão, no Sistema Único de Saúde, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Executar os serviços de vigilância, a gente sabe que executar, quem executa? Município, certo? Ele fala que o serviço de vigilância sanitária e saneamento básico é atribuição de Estado? Não. O Estado, ele faz o quê? Ele coordena, ele não executa nada. Então, fora. Gerir e executar diretamente os serviços públicos de atenção primária são atribuições do município. Acabei de falar isso. Sim, continuando. Intervir no controle da organização da rede de atenção municipal na situação descrita é atribuição do Estado. Gente, para o Estado entrar no município, a coisa tem que estar feia. Então, vamos deixar isso aqui um interrogante. A gente vai ler ainda a questão, a gente ainda não leu a questão. Seguindo o bairro. Atender às necessidades coletivas, urgentes e transitórias. Deixa eu colocar o pessoal para dentro. E transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente ou irrupção de epidemias, é atribuição exclusiva da União, gente. Tudo que for na questão de prova, exclusivo ou palavras negativadas, somente, ou não, talvez, portanto, provavelmente 99% de chance dessa resposta estar errada. E nesse caso porque a União não tem exclusividade de nada. Não é porque a União que, eu sou exclusivo. Já que eu sou o chefe, eu posso entrar e sair de onde eu quiser. Não é bem assim, né? Então, também tá fora. E aí, vocês vão ler a questão. Olha só a questão. A notícia de Campinas, fala. Força Nacional, chegar a Campinas para avaliar o pedido de ajuda para que a força... A União é o federal, isso mesmo. É o federal. Avaliar o pedido de ajuda para que a Força Nacional do Sistema Único de Saúde atue no combate da maior epidemia de dengue vivida na cidade. Não é no Brasil inteiro, então a União não tem nada a ver com a situação realmente. Então tá, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta terça-feira a segunda morte provocada pela essa doença de dengue naquela cidade. Seguindo, faltam profissionais de saúde para atendimento na rede de atenção primária e secundária de saúde da cidade. O secretário municipal de saúde também cogita solicitar o auxílio do governo do estado para o envio de profissionais de saúde para esses locais. E aí? B ou C? O que vocês acham que é a resposta? O que vocês acham aí? Eu expliquei, eu quero ver o que vocês falam. B ou C? Qual ficou melhor agora? Letra B. Ó, a galera tá apostando na letra B. Então, taram, né? Resposta realmente correta. Então, assim, se vocês lerem as alternativas, você já tem uma noção. Jéssica, mas em que momento que o Estado intervém? O Estado intervém quando tem pelo menos 3 ou 4 municípios afetados pela mesma situação. Aí sim o Estado entra na jogada. Até lá o Estado fica quietinho, só observando, só paz e amor, tá? Por isso que o pessoal fica brigando. Ai, o governador não faz nada, o governador não faz nada. Tá. Afetou mais de 3 cidades? Não, o governador vai praticamente fazer nada. A não ser que seja uma enchente, uma coisa bem grave, arrebentou tudo, aí o Estado intervém. Que o município não vai dar conta sozinho, financeiramente, para manter aquilo ali. Mas, caso contrário, cada um no seu quadrado, tá? É isso. Então, vamos lá. SUS, financiamento. Bom,
financiamento do SUS mudou. Até então, eu não vou trazer nenhuma... Não, acho que vou trazer, sim, algumas questões, sim. Sim, vou falar de uma questão. Mas mudou, tá? Por isso que algumas questões antigas de financiamento, se eu não me engano, caiu em 2012, 2014, tinha alguma coisa assim, que falava sobre valores. Isso mudou, gente, tá? Caiu por terra. Esse é um tema que eu apostei muito que caísse na discussão em 2020, não caiu. Não caiu em 2021. Então, uma hora tem que cair. Então, pode ser que caia nas de vocês. E para isso, eu quero que vocês entrem no site do governo, tá? Eu vou deixar o site dentro desse negócio aqui, tá? Do slide que eu vou entregar para vocês, que é do financiamento do SUS. Tá aqui o site, depois vocês vão conseguir clicar e ir direto para aquela página. Vocês vão ler sobre o financiamento do SUS. Mas eu quero resumir para vocês o que vocês têm que, sim ou sim, se vier uma pergunta aberta, vocês têm que escrever. Que é o quê? Pagamento por captação ponderada, que é o quê? Quanto mais pessoas são... como é que fala? Cadastradas, quase não me sai a palavra, cadastradas naquela unidade, mais dinheiro ganha, tá? Pagamento por desempenho, ou seja, se você trata paciente de hipertensão, de diabetes, quanto mais tratamento você faz daquele negócio, daquela patologia, oh, gente do céu, sai palavra, daquela patologia, mais recebe. E incentivos por ações estratégicas, ou seja, vocês fazerem estratégias de unidade de rua, de usuários de drogas, odontologia, blá, blá, blá. E por isso que eu quero que vocês leiam isso, porque é enorme, assim, tipo, muita coisa, tá? E isso provavelmente possa vir a querer entrar na prova, tá bom? Possa vir a querer entrar. Tem gente mandando mensagem lá. Ah, tá. Ok. Vamos seguir. Então, eu acho importante vocês verem essa questão do financiamento. Agora, o que caiu sobre essa questão aqui do financiamento que não mudou em nada, tá? Falaram que sim e tal, mas já colocou para andar isso aí, desde o início de 2021, tá bom, Samara? Então, já está andando conforme essa portaria que saiu do Previne Brasil. Não está mais funcionando a forma antiga, que era... Já vai terminar a aula, porque ela falou que você... Gente, olha os microfones quando vocês entram, pelo amor de Deus, tá? Antigamente funcionava aquele negócio de 15%, passa para o município, já não, tá? Desde o início de 2021. Então, segue o baile. Vamos fazer aqui a questão. Como eu falei sobre a questão dos conselhos e tudo mais, vamos fazer essa questão. Com essa questão, eu vou explicar. Olha o microfone, por favor. Microfone. Microfone. Tá, gente? Vamos lá. Eu não sei mexer nisso. Essa parte eu não sei mexer, gente. Onde é que desativo todos os microfones? Não sei. Mas tá, vamos lá. Continua o baile. Os princípios e diretrizes, ou seja, eles querem que vocês falem tanto da parte doutrinária como organizacional do Sistema Único de Saúde, determina que o planejamento e orçamento em saúde, e lá vai, são prerrogativas da direção nacional do SUS, consultadas as comissões intergestores, tripartite e bipartite e os conselhos de saúde. Primeiro eu vou fazer a questão e depois vou explicar, tá? Dependem da aprovação dos conselhos nacionais e estaduais de saúde, nos anos em que não acontece a conferência de saúde. Ficam vinculados ao plano de saúde de forma que apenas situações de emergência ou calamidade pública podem justificar a destinação de recursos não constantes do plano. D. Iniciam-se no nível local, mediante negociação e consenso nos níveis estadual e federal, podendo os secretários municipais, estaduais e o ministro da Saúde se reunirem nas comissões intergestores se avaliarem necessário. E passam pela atuação das comissões intergestores tripartite e bipartite, instâncias de pactuação consensual. Nós sempre sair de lá, né?
Gente do céu, eu não sei o que faço com o microfone de vocês. Eu não sei mutar todos. Será que eu consigo? Eu espero que sim. Vamos lá. Vai em participantes. Participantes. Tá, eu cliquei lá. Vamos ver se deu certo. Acho que sim. Espero que sim. Espero que dê certo. Vamos lá. Gente, A, B, C, D ou E? O que vocês acham? Sem eu explicar. Ela fez para ativar. Ó, de novo, eu não consigo, ó, tá vendo? Eu acabei de apertar, mas eu não consigo, ó. Sim. As pessoas desativam sozinhas, aí, ó. Não dá para me desativar o microfone de vocês. Gente, desliga o microfone, responda no chat, por favor. Porque isso vai para o YouTube, aí fica um monte de voz e não vai dar certo. Natália. Mutando a Natália, eu não consigo mutar a Natália. Consegui. Bora, gente. A, B, C, D ou E? Escrevem lá no chat. Vocês já estão estudando há tempo. Vocês têm, o quê? 2 semanas para a prova? Vocês já têm que estar sabendo isso aí. Depois eu explico mais a detalhe. Vamos. Dá para vocês responderem. Meu Deus do céu, como é difícil mutar. E aí, o que vocês acham? Já tem gente falando ali, ó. O que vocês acham? Qual a resposta? Vocês estão na prova de vocês, sentados de frente a ela, vem essa questão. O que vocês marcam, gente? Vocês não podem deixar em branco. Algo que vocês vão ter que marcar. Essa é uma questão que não dá para fazer muita eliminação, se não souber o conteúdo. Então, a Paula respondeu letra C. Vamos ver se ela acertou? Letra D de dado. Então, olha só. A Samara acertou ali. Antes de eu marcar, ela já tinha mandado. Então, vamos entender o porquê que as outras estão erradas. Então, quando a gente fala dos princípios e diretrizes, a gente está falando de um todo, né? Todos os atributos também entram do SUS. Então, fala aqui em cima. São prerrogativas da direção nacional do SUS consultar as comissões tripartite e bipartite, ou seja, coisas de estados e municípios, e os conselhos de saúde. Ou seja, a consulta com eles que fazem parte desses princípios? Não exatamente, tá? Porque até então, se você ler aqui, ó, que a resposta correta fala assim, ó, inicia-se no nível local, mediante negociação e consenso no nível estadual e federal. É isso. Aqui está falando aqui em cima que começa no nacional e desce. E é o contrário. Começa no município e sobe, tá? Depende da aprovação dos conselhos nacional e estaduais. De novo, de cima para baixo. Não é. É de baixo para cima. Ficam vinculados ao plano de saúde. Gente, os princípios... Como é que eu posso falar? Quando a gente tem uma calamidade pública, não é os planos de saúde que tem o dinheiro retido, né? Não é eles, tá bom? Então, isso também está errado. E outro, passam pela atuação de comissões intergestores. Olha só, de novo, vai de cima para baixo. Ele fala que depois passa pelos entes federativos para a definição de regras de gestão compartilhada. Não. Cada comissão resolve o seu problema no seu município, tá? E é sempre de baixo para cima. Então, primeiro começa sempre as negociações dos princípios diretrizes no município, o município vai para o estado, do estado vai para a federal, tá bom? Nunca de cima para baixo, a não ser o financeiro na questão da gestão. Vocês conseguiram me entender? Essa questão de comissões são os mais complicados para se entender. Mas conseguiu entender a lógica do que eu estou tentando falar para vocês? Feedback de vocês para mim poderem seguir aqui o baile. Sim? Então tá. Então vamos lá.
Não erra mais? Que bom. Leis orgânicas. As leis orgânicas do Sul, que bom que foi mais fácil de entender. As leis orgânicas do SUS, a gente tem duas, tá? Que são bem complexas, se você for ler. Ela é super grande, tem vários detalhezinhos. Eu fiz um mini resumo em uma página para vocês entenderem. A lei número 8.080, ela regulamenta o SUS, tá? É isso que faz a lei 8.080, ela regulamenta. Ela não mexe na parte financeira. Então, toda vez que na questão de prova falar de financeiro, ele está falando da lei 8.142. Quando falar em participação social, ele está falando da lei 8.142. Todo o resto é da 8.080. Mas participação social e financeiro, quando vem essas duas palavras na prova, é da lei 8.142. Então, a 8.080 regulamenta, a 8.142, ela financia. Eu gosto de separar assim para entender. Então, quando a gente fala da lei, né, de participação social, a gente tem que lembrar que pessoas fazem parte de um conselho. Então, os conselhos de saúde, tá, iniciou na lei 8.142. Dito isso, o conselho de saúde, ele é permanente e deliberativo, ou seja, ele passa para outras pessoas. Sim, mas ele é permanente em si, ou seja, o conselho é feito, mas as pessoas são trocadas no conselho. Por isso a palavra deliberado, né, que transmite a outras pessoas, passa a outros locais. E quando a gente fala em participação social, a gente tem que lembrar dos usuários do SUS. O que eu falei para vocês na universidade? Que saúde é direito de todos, dever do Estado, certo? Ou seja, de todos. Então, a participação de usuários é de todas as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde. 50% desses usuários fazem parte dos conselhos de saúde. 50% são usuários, não são pessoas do serviço de saúde. Os outros 25% são profissionais de saúde, médico, enfermeiro, do serviço social, são pessoas da sociedade que fazem parte do sistema ali também, só que como funcionário do SUS. Os outros 25% são o governo, os prestadores de serviço, ou seja, pode vir o deputado, o governador e blá, 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 tá? Já a Conferência Nacional também são pessoas, ela foi iniciada também na Lei 8.142. Dito isso, aqui vocês têm que lembrar da Copa. Uma conferência é uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo ocorre a cada quantos anos? 4 anos. A conferência ocorre a cada quantos anos? 4 anos. Então, nesse decorrer de tempo, prestem atenção, quando as pessoas estão em calamidade pública, né, total, como o Covid, e não tinha como fazer uma conferência nacional para fazer toda aquela questão de organização, do que vai ocorrer em 4 anos, o que acontecia? Os estados e os municípios, eles agem sem necessidade dessa conferência nacional, tá bom? Então, não vem de cima para baixo, por isso que eu falei agora, não vem de cima para baixo, vem sempre de baixo para cima. Na conferência, eles discutem o que o município e o estado está querendo, e aí faz um plano geral para a União. Lembra a cada 4 anos, gente, isso é importante vocês lembrarem essa parte. Então, seguindo a lei. A lei número 8.080, de 18 de setembro, é para ler assim? Não! É para ler como? Da pergunta aqui para frente, ó. Isso que, na verdade, é daqui, né? Se a gente for ler daqui, vocês não vão entender nada. Mas vamos lá, ó. No capítulo 3, prevê as comissões intersetoriais, criadas com qual finalidade? Nem precisa ler o resto. Qual é a finalidade das comissões intersetores? Entre eles resolverem alguma situação. Não é isso? Quando a gente faz um contrato intermunicipal, é entre municípios. Intersetores é entre os setores do Sistema Único de Saúde, ou seja, de um hospital e outro resolver o problema, tá? Mas aí a questão, é técnico? Não. Para ser técnico é um contrato. Quando a gente fala de comissão, não tem nada muito técnico. Vai resolver o que vai ser feito de técnico. Conseguem me entender? Então, ou seja, vão se articular entre eles. Vamos ler de baixo para cima. Integração de recursos técnicos. O que eu falei? Não tem nada a ver. Senão seria um contrato intermunicipal e não uma comissão para resolver isso. Tá? Desenvolvimento permanente de ações conjuntas. Como eu falei para vocês, cuidado com as palavras muito
exclusividade, permanência, essas coisas muito somente, normalmente não é a resposta correta. Ou seja, desenvolvimento permanente de ações conjuntas. Não, nada é muito permanente, gente. Na vida, nada é permanente. Tudo muda, tudo modifica. E não é diferente no SUS. Continuando o baile. Representação dos entes estaduais e municipais, incumbidos para tratar de matérias referentes à saúde. Não, isso aí tem nada a ver. Municipal e estadual é as comissões bipartite. Não tem nada a ver aqui com o caso. Negociação e pactuação entre gestores. Não é entre gestores, é entre setores em si, não entre gestores. Senão seria comissões intergestores e não intersetoriais. A resposta fica comissões intersetoriais. E o que ela faz? Ela articula políticas e programas de saúde cuja execução envolva áreas não compreendidas no SUS. Ou seja, uma coisa que não tem no meu setor e lá no outro setor tem, então eu vou fazer uma articulação com ele para a gente poder usar esse aparelho, ou poder mandar esse meu paciente para lá, entendeu? Ana Elisa, você está com dúvida? Levantou a mão aí. Depois escreve lá no chat, fazendo favor. Certinho, gente? Até aqui tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Gente, ó, explique para a Ana Elisa aí como é que faz para escutar o meu áudio. Fazendo favor. Quem puder escrever no chat, explicar para ela como é que faz, agradeço, já que ela não me escuta. Tá? Continuando. Agora a gente vai falar sobre atenções de saúde, tá? Que é dentro daquilo ali também que eu comecei a falar das comissões. De novo, a gente lê sempre do último ponto adiante, tá? Alguém vai escrever para ela, gente? Por gentileza, deixa eu lá escrever. Ela não vai me escutar? Vou pedir para... Como é que faz? Sai e entra de novo, né? Ó. Só não libera o microfone. É isso aí. Uhul. Pronto, já estão explicando para ela. Vamos lá, então. Aqui diz assim, ó. Se você pegar do último ponto, vocês vão ver que vai ser difícil ter, porque é praticamente aqui, ó. Segundo o decreto presidencial número 7.508 de 2011, que regulamentou a Lei Orgânica de Saúde, porque foi esse decreto que regulamentou a Lei número 8.080, e depois a 8.080 regulamentou o SUS, para garantir o princípio da integralidade, ou seja, dentro dos princípios doutrinários, este grupo de pacientes deverá, no acompanhamento inicial, ser referenciado para a seguinte porta de entrada. Quem é porta de entrada? Qual o nível de atenção temos a porta de entrada? Ó, essa é a palavra-chave, porta de entrada. Quem é que a gente tem como porta de entrada? Atenção primária. E aqui eu quero que vocês entendam bem. O macete que eu dou na mentoria é em base às atenções, que eu não posso falar aqui, tá? Mas o nível de atenção primária, ele é porta de entrada, tá certo? É porta de entrada. Sempre lembrar dela. Agora, quando a gente fala realmente em porta de entrada, em questão de estrutura, qual estrutura que realmente é a porta de entrada, que eu falei lá no começo da live? Quem lembra? Lá no começo da live, gente, eu falei sobre isso. Quem lembra sobre quem? Bora, gente. Em questão de estrutura, UBS, é isso aí. Parabéns, isso mesmo. UBS. Seguindo o baile. Meu Deus, esse negocinho tá no lugar errado. Como é que eu mexo com isso? Pronto. Resolvido o meu problema. Vou ficar lá em cima na gravação. Ok. Vamos continuar. De novo, lê a pergunta. O que é que a pergunta quer? Lendo pontinho. Como o Conselho Local de Saúde deveria proceder para encaminhar corretamente essa demanda? Então, vamos ver o que ele está querendo. O Conselho Local de Saúde deve convocar
uma conferência municipal de saúde para inserir o tema em sua pauta de debate junto à comunidade. B, a proposta deverá... Gente, a primeira pergunta, lê as alternativas e depois volta na questão. Jéssica, mas por que você faz isso? Porque as questões de INEP são quase uma página. Quase não, são uma página. São uma página, a maioria delas. Se você ler de cima para baixo, quando você chegar no meio, você não sabe o que queria lá no começo. Tá? Então, sempre lê o contrário. Lê a pergunta, lê as alternativas, depois volta e lê tudo. A proposta deverá ser entregue aos conselhos municipais de saúde pelo representante dos usuários, uma vez que as reuniões plenárias são fechadas ao público. Nenhuma reunião é meio que fechada, mas vamos pensar se isso está certo, né? Porque ele fala que os conselhos é representado pelos usuários, realmente. E acaba que as reuniões dos conselhos podem ser fechadas, né? Para a sua resolução, o problema da distribuição de medicamentos e a proposta do conselho local deve ser encaminhados aos membros do conselho municipal. Conselho local e municipal é quase a mesma coisa, né? O conselho local de saúde deve encaminhar a proposta ao secretário municipal de saúde. Então, lembra, o conselho local de saúde de uma unidade básica convocou uma reunião extraordinária para discutir os problemas afetados pelo fornecimento irregular de medicamentos aos usuários. Na opinião da farmacêutica responsável, o grande entrave é a falta de critérios para a sua distribuição de medicamentos no município. Isso faz com que essa unidade receba a mesma quantidade de medicamentos que as demais. Ou seja, está ferindo a questão da equidade, né? Está ferindo aqui a equidade. Apesar de possuir características populacionais diferenciadas, com um número proporcionalmente maior de idosos. A maioria dos participantes achou a argumentação correta e aprovou uma proposta de fornecimento de medicamentos de acordo com a base epidemiológica. Qual a resposta? A Isabela disse que é a letra B. Gente, o que vocês acham que o Conselho Local de Saúde deve fazer? Ele deve enviar para quem essa proposta? Estão divididos ali. A, C, B, D. Para onde é que o Conselho Local de Saúde vai enviar a proposta do problema da farmácia? Uma galera, A, C, A, C, D, A, D de novo. Vamos ver quem acertou? Bora lá. Mudou para D. Só tá meio indeciso aqui. Mudando para D, outro para discutir. Plenária para discutir. E aí? O que vocês acham? Tcharam, resposta, letra C. Exatamente quando eu passei pela letra e vocês escutaram o que eu falei, né? Eu falei para vocês, reuniões plenárias são fechadas. Gente, reunião que a gente faz no plenário, ela é aberta ao público. Quem quiser ir, pode ir, tá? Nunca é fechada. A gente pode fazer uma reunião ali de comissão fechada, pode. Mas quando fala em plenária, a gente abre ao público, tá? A gente tem que convocar o público ainda por cima. É uma obrigação, tá bom? Já a letra C, que realmente é a correta, para a resolução, o problema da distribuição de medicamentos e a proposta tem que ser encaminhadas ao Conselho Municipal. Aí eu falei, mas não é a mesma coisa? Então, aí que tá. Conselho Local de Saúde, ou seja, daquela unidade de base de saúde. O Conselho Municipal é do município inteiro. Tá certo? Para vocês entenderem, ou seja, e sempre o que eu falo para vocês é de baixo para cima, certo? E nunca de cima para baixo. Então, do local vai para o município, do município vai para o estado, do estado vai para a União. E depois redistribui. Tá com atenção aí, Welton? Vamos falar de atenção no SUS, né? Eu iniciei aqui falando da atenção primária, secundária e terciária. E aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. A atenção primária, agora eu vou perguntar para os meus alunos que estão presentes. Existe, sim, conferência municipal? Sim, é dentro do conselho, dos conselhos municipais fazem conferência, tá? Sem problema. Se vocês quiserem, quando fazem uma reunião, acaba sendo uma conferência. Vamos lá, gente.
Eu quero saber dos meus alunos que estão presentes por aí, em algum lugar dessa live. Devem estar por aí presentes. Vou perguntar, posso dar a deixa e falar um pouco do nosso macete? O que vocês acham, gente? Tem gente aí que eu tô vendo, ó. Cássia, Camila. Pode sim. O que vocês acham? Ó, tem que ser 3 pessoas para dar o parecer. Pode? Ó, vocês estão dizendo Pode dar. Pode. Pagando uma caixa de cerveja, pode. Olha, gente, ó, vocês vão ter que pagar a caixa de cerveja para eles, ó. O negócio tá sério. Vamos lá, gente. Não sou aluno, mas pode. Vou fazer uma brecha só, tá? Eu uso sempre a atenção no SUS. Passa o Pix, a Flávia tá falando, né? Não foi barato, né, Flávia? Mentoria não é de graça, né? Eu uso sempre a atenção do SUS, exatamente para fazer o meu macete. Mas eu quero que vocês entendam. A atenção do SUS, a gente tem ali atenção primária, secundária e terciária. Eu não estou falando em prevenção, gente. Estou falando em atenção, tá? Existe a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária pode ter em cada atenção dessa. Agora, ó, o pessoal tá pedindo Pix aí, ó. Pix. Então, a atenção primária, a gente tem alguns atributos. Esses atributos já caíram na prova do INEP, tá? Até mesmo nessa última prova agora, de 2021, caiu uma parte dos atributos da atenção primária. Então, vocês têm que saber, né? Que falava assim, é SUS AB, que é a atenção básica, né? Que dá dentro da atenção primária. Então, os atributos são acesso, integralidade, longitudinalidade, tá? E coordenação do cuidado. E cada um desses aqui vocês tinham que explicar na prova aberta de 2021. Quem fez a prova de 2021 aí? Levanta a mãozinha, levanta aí os dedinhos aí no chat. Bora ver quem fez a prova de 2021, vai lembrar dessa bendita questão. Se eu não me engano, era o número 3 ainda por cima, tá? Um monte de gente levantou a mãozinha, né? É, exatamente, gente. Não foi fácil, né? Tem um monte de gente mandando mãozinha, ó. Quem mais? Tem uma galerinha aí que fez a prova, né? Então, quando perguntou sobre essa questão do SUS-AB, era sobre isso, tá bom? Sobre os atributos essenciais do SUS. E aí, vai o grande macete da questão para vocês responderem questões de discursiva, que eu sempre falo e repito lá no meus stories. Para quem não me segue nos stories, eu recomendo começar a me seguir mais nos stories. Tem blogueiragem da Jéssica? Tem. Mas, quando eu passo o assunto, eu passo um assunto sério e eu passo mais nos stories do que no próprio feed. No feed vai uma coisa já, tipo, muito enxuta, tá? Mas nos stories eu acabo explicando muitas coisas. Então, prestem atenção nos meus stories, tá? Lá, olha só o que acontece. Da discursiva, quanto mais vocês escrevem, mais chance vocês têm de acertar uma questão, tá? E isso vale para preventiva. Cheguei na prova, Jéssica, eu não sei o que quer falar nessa questão da preventiva. O que eu faço? Chuta tudo. Princípios doutrinários, princípios organizacionais, os atributos essenciais, escreve tudo. Eu juro para vocês, gente, eu consegui nota, eu não zerei, porque eu escrevi todos os atributos essenciais. Escrevi, eu fui escrevendo. Escrevi os princípios doutrinários, escrevi os princípios organizacionais e ganhei nota, tá? O Elton disse que para me acompanhar mais só se morar comigo, gente. É sério? Quem mais me acompanha aí nos stories? Eita, Elton, o negócio tá sério, hein? Tá sério aí. A Mari aí, ó, bem isso mesmo, né? É, gente, uma hora eu vou fazer, eu acordando, aí vocês se assustem e nunca mais vocês vão querer me ver. Deus me livre e guarde. Vamos lá. Então, vocês têm que entender o que é cada coisa. O acesso é exatamente poder ter acesso à saúde, né? Isso é acesso, a palavra está clara. Integralidade, como eu já falei, é tratar como um todo. Longitudinalidade é você tratar a pessoa desde quando nasce até idoso. Isso é longitudinal. Longe, a palavra longitudinal, tá? E coordenação do cuidado é quase a mesma coisa de longitudinal, né? É coordenar todo mundo, todos os profissionais de saúde para tratar aquela pessoa, tá? Fala de novo, vai ficar gravado. Brincadeira, vamos lá de novo, ó. Acesso,
como o nome diz, é ter acesso à saúde. Integralidade é tratar a pessoa como um todo. Longitudinalidade é de longe, ó, longe, desde criança até adulto, tá? Coordenação do cuidado é tratar com a questão multidisciplinar das pessoas, tá bom? Ou seja, com toda a equipe multidisciplinar. E eu quero que vocês usem essa palavra, equipe multidisciplinar. Por quê? Porque o MASF e o CAPES, que também faz parte da atenção primária, principalmente o NASF em si, ele não é mais feito. Mas onde tem, continua. Então, não dá para você falar assim, acompanhamento no NASF. Não, agora é acompanhamento multidisciplinar. É essa palavra que vocês vão usar se for para descrever alguma coisa na prova. E aí vem aqui o macete, ó, macete. Na prova do INEP, eu não vou escrever aqui não, porque eu não vou dar tudo assim de mão beijada. Vocês vão pegar agora a deixa. Na prova do INEP, tudo que for de atenção primária são exames básicos, tá bom? Eu não vou dar tudo não, tá, gente? Só é uma parte aqui, ó. Os meninos vão entender. Quem já viu esse macete dos meninos, da mentoria, né? Maioria meninas, na verdade, só tem casos de homem, né? O Cássio também está me acompanhando aqui. Vai ver que eu não vou dar tudo aqui. Na atenção secundária, vem, além do básico, o que é o básico, Jéssica? Hemograma, ultrassonografia, raio-x, exame de urina. Na atenção secundária, tem exceção na atenção primária. O único da atenção primária que pede tomografia é UPA, porque o resto é na atenção secundária. Na atenção secundária, entra a tomografia. E na terciária? Só as coisas mais bonitas e lindas, tá bom? Aquelas palavras mais lindas que vocês lerem é na atenção terciária. Olha, eu não vou falar mais nada, não. Porque se eu falar mais aqui, eu vou dar todo o macete completo. Tá faltando alguns detalhes só. Vamos lá, gente. Vamos lá de estratégia de saúde da família. Quem pegou, pegou, né? Quem pegou a ideia do que eu quis dizer, pegou o macete. Então, vamos lá. Para quem responde 100 questões por dia, já deve estar entendendo esse macete. Vamos falando aí. Eu respondo 100 questões por dia. Já que me seguem, devem responder 100 questões por dia, né? Vocês já estão respondendo? Vamos ver. Vamos ver. Estratégia de saúde da família é outra questão que caiu em prova aberta em 2017. E aqui vocês tinham que descrever cada parte. É isso aí, Welton. Pegou a ideia, Welton, pegou a ideia. É só ir pelos postos de hospitais, isso mesmo. É por aí a coisa, é por aí que funciona. Tá? Faltam alguns detalhes aqui, mas eu não vou passar tudo, não. Estratégia de saúde da família, a gente tem que saber. Principalmente a parte de territorialização e a descrição da clientela, tá? A territorialização, que é um tema que vocês me pediram na caixinha e pediram nos grupos. Vamos lá. A territorialização, como é que funciona? Vocês vão mapear. Quando vocês ver essa palavra na prova, mapeamento, está falando de território, está mapeando o local, então está fazendo uma territorialização. E como é que funciona isso? Cada equipe de saúde da família, ela tem ali na média, né, por uma área onde reside ali de 600 a 1.000 famílias. Elas não atendem 600 a 1.000 famílias, presta atenção. Ela tem um limite máximo para atender até 4.000 habitantes. Cada estratégia de saúde da família, limite máximo de 4.000 habitantes, numa média de 3.000. E tinha que escrever exatamente isso na prova do INEP em 2017. Então, é uma possível questão de voltar novamente a cair na prova discursiva. Quem faz parte da equipe de saúde da família? Não estamos falando da equipe básica, tá, gente? A gente está falando da equipe em si da saúde da família. Um enfermeiro, um médico, tinha que escrever isso, gente. Auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, no plural. Quantos no total? Depende da quantidade de pessoas que tem naquela área. É um agente comunitário a cada 400 pessoas. No máximo, um agente comunitário atende até 750 pessoas. Já caiu no INEP e eu posso provar. Caiu em prova fechada ainda por cima. Olha só, vamos começar por essa. Lendo de novo, lê a pergunta e depois lê lá em cima o contexto.
Que estratégias devem orientar a definição do território? Vou precisar ler tudo lá em cima? Não. Né, gente? Não precisa ler lá em cima tudo, né? Já só essa pergunta aí que é a pergunta da questão. Tem muita gente que me reclama, nossa, essas perguntas do INEP é muito grande. Mas se você ler só um pedacinho, você já responde ela. Vamos lá. As equipes terão um número variável de famílias em territórios estabelecidos pela prefeitura. Quem estabelece território é a equipe, não é a prefeitura. Lembrar que o médico, preferencialmente, que quer ser médico de família, não entendi, Welton, explica aí que eu não entendi, não. O número de famílias de cada equipe dependerá do grau de vulnerabilidade em cada área. Em territórios definidos pelos agentes comunitários de saúde. Olha a resposta. Todas as equipes... Não tem que ser médico de família, não é obrigatório. Pode ser médico generalista. Preferencialmente, né? Preferencialmente, é bem isso que a gente falou. Preferencialmente médico de família, mas não é obrigatório. Todas as equipes terão sob sua responsabilidade 3.500 pessoas. Não, pode ter até quantos? 4.000. Então, daqui a gente já consegue retirar essa bagaceira daqui, né? Aí, vamos ler. Os territórios das equipes serão definidos pelas equipes e o número de pessoas adscritas a cada equipe vai depender da análise de vulnerabilidade das famílias de cada microárea. A definição acerca do território da população sob responsabilidade de cada equipe da estratégia de saúde da família depende do diagnóstico de vulnerabilidade feito pelo médico. Qual a resposta correta? Uma eu eliminei para vocês. Eu quero saber a correta. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tem a galera falando D. Eu falei que essa live não seria grande, mas pelo visto, eu estou fazendo ela ficar enorme. Meu Deus. Mas também estou fazendo muita questão. Vocês vão sair daqui com um monte de questão de preventivo na cabeça. Bora lá, gente. D. Todo mundo falou D. E aí, qual será a resposta? Todo mundo vai ficar D? É unânime, né? Que a letra D, então tá. Todo mundo disse D. Letra D. Muito bem. Vocês entenderem, então, como é que funciona. Se vocês acertarem, nem vou explicar. Vou passar para a próxima. Mais uma. Vamos lá, gente. A equipe é composta pelo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o odontólogo, técnico de higiene dental e 6 agentes comunitários de saúde. Na equipe de saúde, cabe ao médico fazer o quê? Qual é a função do médico? Bom, depois eu vou ler e vou falar cada alternativa, quem vai fazer essa função. Leem aí. E aí? Ah, todo mundo está indo na A. Eu espero que estejam colocando lá porque realmente sabe e não estão chutando só porque o coleguinha colocou. Porque no dia da prova você não tem o coleguinha. Bora lá, todo mundo falou certo? 5, 4, 3, 2, 1, valendo. Vamos lá, sim. O médico, ele gere os insumos, tá? Não corresponde ao médico. Agora vamos descobrir quem corresponde? Mapear a situação de vacina. A quem corresponde? Enfermeiro e técnico. Para esses que são correspondentes. Realizar a prescrição hospitalar. É quem? O médico hospitalar. Dispensar medicação controlada a todos os pacientes. Quem é? A farmácia. Realizar o acolhimento das gestantes. Quem acolhe? Enfermeiro. Gente, mas não é o médico que acolhe as gestantes? É a enfermeira que faz o acolhimento. Tá? Não é o médico. Olha o microfone. Então, vamos lá. Seguindo o baile. Nessa situação, um projeto de implantação de equipes. O que a equipe deve conter? Letra A. A priorização do atendimento da demanda espontânea. Gente, o microfone. Meu Deus, eu não consigo mutar o microfone de vocês, tem hora. Já apertei aqui, mas não adianta. Bora, gente. Resposta 2016, qual que é?
Então, entre D, B, A, vai ficar no YouTube, tá, Rosângela? Eu vou deixar gravado lá no YouTube. Depois, quando eu conseguir converter para lá, eu mando o link. Então, entre B, D, A, então vamos lá, a maioria disse B. É isso aí, ó. O projeto de implantação da equipe deve conter o quê? Todos os níveis de prevenção, né, gente? Primária, secundária, terciária e quaternária. Cada nível de atenção tem que ter todas as prevenções, tá bom? Tá? Tem que ter todas as prevenções. Como assim? A atenção secundária tem que ter prevenção primária? Sim. Ele também faz isso. Também faz isso, tá bom? Então, tem que ter todas as atenções, todas as prevenções. Seguindo o bairro. Estou tentando adiantar, tá, gente? Que eu acabei passando da hora que deveria já ter fechado isso aqui. Considerando essa situação que conjunto de ações e atividades está incluído na etapa preparatória do processo de territorialização. O que realmente faz parte do território? Vamos caçar a palavra-chave. Vamos lá. Quem vai achar primeiro? O que eu falei agora sobre o mapa. Fazer o levantamento de dados populacionais e socioeconômicos, analisar os dados, adquirir mapa do território, identificar os equipamentos sociais com base no tamanho da população e delimitar o território de acordo com os dados obtidos. Indagar as lideranças comunitárias sobre fatores facilitadores ou dificultadores do trabalho desenvolvido pela equipe de saúde e acerca do funcionamento da unidade. Não tem mapa. Esquece. Realizar entrevistas para levantar informações sobre o território e a vida das famílias e da comunidade. Cadê a palavra mapa? Mapa também não tem tão fácil. Pelo modo que lê aqui, não tem. Levantar documentação, incluindo plano diretor do município, projetos e estudos, que significa um mapa. Isso é um mapa também. Dados demográficos, econômicos e sociais. Adquirir mapa base. Voltou a falar de novo. Repetiu várias vezes. Ó, projeto, dados, mapa. Né? Definir responsabilidades, principalmente dos agentes comunitários e dos profissionais mais antigos. É isso aí, viu? Tô gostando, Samara. Preparatório, preparar a territorialização, exatamente. Quando você pega tudo que é de mapa, é AD. Isso aí. Gostei de ver. Vamos para a próxima. Nesse sentido, é correto afirmar que quer falar de território de novo. Letra A. A atualização dos dados de condições socioeconômicas das famílias é feito sistema da informação de agravos de forma contínua e sob a responsabilidade dos agentes. A delimitação da população, a descrita da equipe, processo realizado por todos os membros da equipe. Quem faz a descrição de clientela não são todos os membros da equipe, só quem faz isso é o agente comunitário da saúde. Vamos para a próxima. O processo de territorialização finaliza com cadastramento? Não, ele inicia com o cadastramento, ele não finaliza aí. A territorialização tem início com a definição do território, área e microárea, seguida pelo cadastramento das famílias. Viu aqui de novo, ó, falando em mapa, área, microárea, isso é um mapa. Outra vez. Agora vamos falar de medicina aqui, do método clínico centrado na pessoa. Outro tema que me pediram e que pode ser, sim, uma boa alternativa para colocarem na prova do INEP discursiva. O que poderia cair disso aqui? Eu vou pincelar, tá? O que pode cair disso? Você falar, principalmente, essas etapas. Que a primeira etapa é entender, né, a enfermidade, explorar a enfermidade em si, ou seja, fazer história clínica, o exame clínico, pedir exames complementares, tá bom? Ser os sentimentos da pessoa, é nisso que se baseia. O segundo ponto do método é você entender a pessoa como um todo, aquela questão da integralidade. Ver a pessoa além da doença e da enfermidade, ver o entorno dele. É quando você faz o ecomapa da pessoa. A terceira parte é elaborar um plano, tá? Então, você vai elaborar um projeto para resolver aquele problema. Não só físico, como mental, como social. Depois disso, você faz o quê? Incorpora a prevenção e a promoção de saúde, fala para ele participar de grupos, essas coisas. Logo disso, intensifica essa relação médico-paciente, fazendo que ele volte na consulta, mas tem que ser realista. Não adianta você falar para o cara que mora lá no setor mais vulnerável da cidade que ele vai ter que andar de Hilux. Ele não tem condição nem de comprar Hilux. Tá? Então, eu estou indo pela lógica bem longe, assim, para vocês entenderem que tem que ser o mais realista possível. Gente, vocês vão ter esse slide, tá? Quem está no grupo, então
Só pincelei aqui. Outra coisa que caiu na prova em 2021, e eu tinha falado, quem me seguiu, né, durante o meu período de preparação para a prova de 2021, lembra que eu falei do SWAP, justamente 2 semanas antes, na verdade, de entrar na prova, uma coisa assim. Eu falei, gente, pode ser que caia o SWAP. Pá, caiu o SWAP. O que é SWAP? Para quem estudou na Bolívia, quem fez internato na Bolívia, deve ter tido mais convívio com essa questão do SWAP. Para quem estudou no Paraguai, pelo que eu já perguntei de muitos, não tem esse convívio, a não ser que trabalhem mais médicos. O que é SWAP? É S de subjetivo, ou seja, o que o paciente fala para você, você vai anotar tudo. E na questão do INEP, eles queriam que você anotasse até o nome e idade do paciente. Tudo. Você vai anotar, ó. Seu João, que era da questão 33 anos, tá falando isso, diz que sente isso. A história clínica dele é isso. É aí que vai colocar subjetivo. O objetivo são o exame físico, que você palpa, o que você vê, o que você pode comprovar. E os exames complementares entram na objetividade. A avaliação é onde você dá as hipóteses diagnósticas, tá? É aí que começa. Não interroga na prova do INEP, tá? Vocês não fazem interrogações na prova do INEP. Na vida real, você realmente faz isso, tá? Acaba interrogando as hipóteses ali na sua avaliação. Pode ser isso, pode ser aquilo, tá? E no plano, qual o nome? Plano. É você fazer o que o paciente vai tomar e o que ele não vai tomar, né? Não é só de medicamento, ou seja, é geral, tá? Ou seja, não é só medicamentoso. Eu quero que vocês foquem nisso, tá? Então, é isso aí. A avaliação já sai até com CID para colocar. Muito bem, ó. Natália trabalha na UBS, né? Eu não trabalho na UBS, me tocou preventiva e não me pergunte se eu amo medicina, família e comunidade, que eu vou ser muito sincera. Não quero perguntar isso. Nem me perguntem. Continuando o baile. Tá bom? É isso que é o SWAP, tá? Vocês, todo mundo aqui, na verdade, né? Vai trabalhar no Brasil. Vai usar SWAP. Então, aprendam para a vida, não só para a prova, tá? Para a vida, por favor. Continuando o baile. Genograma é outra questão que já caiu em prova aberta. Genograma, Jéssica, genograma eu não sei fazer. Eu corrigi tanto discursivo esses dias e a maioria veio em branco. Todo mundo, ai, não sei fazer, eu não sei fazer. Tá, vamos aprender então agora. Olha só. O quadradinho é o homem, tá? A bolinha é a mulher, tá bom? O sexo indefinido são principalmente aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho sexo, eu não quero que seja nem homem nem mulher. Então, define o sexo lá. E pessoense, que são 2 quadradinhos em cima, vocês podem perceber que é a pessoa, né, caiu em aberto 2015, isso aí. É aquela pessoa que está com a doença em si. Quando a gente fala em abuso de álcool e drogas, a gente pinta o quadradinho em banda. Quando a gente fala em morte, a gente faz um X no quadradinho, tá? Quando a pessoa está morando junto, não faz aquela ligação direta, é pontinhos, tá bom? Casamento, sim, a ligação. Divórcio é 2 cruzes. Separação só, e não divórcio, só separou, mas não divorciou, é só uma cruz. Gente, eu não vou dar mais detalhes aqui, não. Só vocês verem isso aqui depois do slide, vocês vão entender como faz um genograma. Genograma é isso. É tudo isso aqui. Esses símbolos tem que estar aqui, ó, para vocês fazerem. Se não cair, prestem bastante atenção, depois vocês me falam se eu vou estar errado. Vai estar gravado isso aqui, depois você joga na minha cara qualquer coisa. Se não cair na aberta de vocês isso aqui, vai cair na prova de vocês, prática agora do meio do ano. Eu estou afirmando que vocês vão passar, né? Deus vai abençoar cada um de vocês com uma hora dessa estudando uma sexta-feira à noite, tá? Que vão passar. Então, seguindo o bairro. Ecomapa. O ecomapa também tem símbolos, tá? Ele não é igual a um genograma. O ecomapa ele é feito de forma linear, tá? É diferente. Não é de forma vertical igual ao genograma. Ele é linear. Ele é expandido para todo quanto é lado. E ele também tem seus símbolos. E já caiu em prova fechada em 2017. Tá bom? Já caiu. Vamos falar de declaração de óbito agora. Isso aqui é uma coisa que eu vejo que muita gente erra, mas, meu Deus do céu, agora olhem para os meus olhos verdes, azuis aqui, que eu não tenho, mas vou fingir que tenho, para vocês entenderem isso. Declaração de óbito, gente, é uma coisa que vocês têm que ganhar ponto assim, ó, de graça, tá? Porque não é o fim do mundo. Vamos fazer exemplos.
Morte sem assistência médica. Como é que é morte sem assistência médica? Você, simplesmente, o cara morreu do nada e tu não sabe o motivo. Beleza? Quem vai fazer a verificação nesse caso? Serviço de verificação de óbito. Existem exceções, agora eu vou explicar como, tá? Morte com assistência médica é lá, se o cara estiver no hospital e tá o médico lá, vai fazer. Vou explicar mais ou menos como é que é o sentido disso agora. Se o cara tá na ambulância e morreu na ambulância, se o cara da ambulância sabe exatamente do que se trata, é ele que vai fazer. Tá bom? Morte fetal. Quando é que eu declaro o óbito de morte fetal? Somente quando, e isso cai muito na prova, maior ou igual a 20 semanas, ou o feto tem peso maior ou igual a 500 gramas. Gente, é ou, não é i, é ou. Ou estatura maior ou igual a 25 centímetros. E aqui que vem o pega da questão. Vou até beber uma água. Eu mando para o ML ou eu mando para o SBO? Morte violentas. Toda morte foi um acidente, foi atropelado, bateu o carro, sei lá, virou o capote lá, é violência IML. Ou é uma causa não natural, IML. Aqui vem cá, ó, presta atenção. Se é criança que morreu em casa, cara, isso não tem nada de natural, uma criança morrendo, né? Atenção. Agora, se é o idoso que morreu em casa, isso é muito natural, uma hora ele ia morrer. Certo? Tá bom? Suicídio também é ML, é externo. Tudo que é externo é do exterior e ML. Só um momentinho. Pronto, voltei. Minha bronquite já tá atacando. Então, vamos colocar isso na prática. Caso não tenha ML, vai para o SBO, né? Isso. Vai para o SBO. Isso mesmo. Então, vamos lá. Crianças com síndrome que morreu em casa. Cuidado, se você realmente souber que é a síndrome, beleza. Mas essas questões não vai vir, complexas assim, não vai vir na prova. Mas assim, uma síndrome, que tipo de síndrome, né? Pode não ser causa, não pode ser causa não natural. Alguém quis matar a criança. Tem que ser investigado. Vai para o ML. Vamos lá, ó. Questão. Declaração de óbito. Aqui fala o seguinte. Em qual das seguintes situações, não é que a gente lê só a pergunta? Eu não leio lá em cima. Em qual das seguintes situações será necessária investigação compulsória, seja através de um ML ou SVO, pela equipe de vigilância de óbitos, por meio de comitê específico para esse fim, em conjunto com a equipe de atenção primária? Adolescente com óbito por uso de droga, a gente sabe o motivo. Para que eu vou investigar? Idoso vítima de violência domiciliar. Jéssica, isso aí é ML, mas eu sei que ele foi vítima de violência domiciliar. Então, para que eu vou fazer uma comissão para isso? Sem noção. Criança que morreu no domicílio. Morreu por quê? Aí entra até o conselho tutelar. Então, interroga. Adulto no ambiente de trabalho. Morreu no ambiente de trabalho, a gente já sabe o motivo. Mulher em idade de festa. Pode ter sido por causa da gestação, já sabe o motivo. Letra C. Então, tá aí, ó. Criança que morre no domicílio é uma coisa que tem que ser investigada. A fundo. Tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos para mais uma. Aqui é o pega, aqui é o pega. Vamos lá, gente. Atenção aqui uma coisa, antes de eu mostrar as alternativas. Gente, todo mundo morre por parada cardíaca. Nossa, novidade. Então, isso não se escreve no declaração de óbito, tá bom? Todo mundo vai parar o coração e vai morrer. Se para morrer, tem que parar o coração, tá bom? Então, parada cardíaca não escreve na questão do declaração de óbito. Coloquem isso na cachola de vocês e não escrevam, pelo amor de Deus. Só com isso, vocês eliminam duas alternativas aqui, praticamente. Cadê? Essa aqui é a alternativa da... Ah, não. É a outra questão aqui que vai ser parada cardíaca. Peraí. Agora eu acabei falando a resposta. Que legal. Mas tá. Resumindo. Continuando a ideia aqui. O que a gente escreve no A da parte 2, da parte 1 da declaração de óbito? A gente escreve aquela coisa que a pessoa morreu por aquilo. Tipo, levantei aqui.
Tipo, a pessoa morreu agora, imediatamente. Mas, Jéssica, se ela parou, então é imediato. Não coloca parada cardíaca. Vai por mim. A não ser que você queira levar um 0 nessa questão. Continua. Causas que não são imediatas, são intermediárias, a gente coloca no B e no C, se tiver. E a causa base de morte, onde iniciou tudo, é na letra D. Isso é o básico, tá? E na parte 2, a gente coloca as outras coisas que, queiram ou não, contribuíram de alguma forma para essa morte. Entendido até aqui? Vamos ler. Mulher de 81 anos de idade, fumante há 60 anos, ou seja, ela tabagista, deu entrada em hospital geral com quadro de dispneia intensa que evoluiu para óbito 2 dias após a internação. Na admissão, fez diagnóstico de embolia pulmonar. Admissão, início. E trombose venosa profunda em membro inferior direito. Gente, embolia pulmonar ou trombose venosa profundo é imediato. Quem mata primeiro? Qual foi a morte mesmo? Foi por quem? Imediatamente, morreu. Puf, puf. Quem? Vai no ar. Quem vai no ar? Embolia ou trombose? Embolia. Então, vai no A. E no B? Trombose. E na parte 2? Tabagismo. Contribuiu de alguma forma, não é? Tabagismo. Vamos caçar na alternativa? Olha a alternativa. Embolia, trombose, tabagismo. Letra C de casa. Vamos lá, vamos para mais outras questões. Agora a gente tem mais uma daquela. Gente, já caiu, para vocês verem, já caiu assim o formato e já caiu as outras formas aqui que eu iremos mostrar também o formato de perguntar onde vai as coisas. Seguindo o baile. Homem com 76 anos de idade, portador de insuficiência cardíaca, já que a gente está falando de declaração de óbito, vamos entender, né? Cadê? O procedimento em relação à emissão da declaração de óbito e o preenchimento da causa básica do óbito é. Então, a gente tem que ler. 76 anos, portador de insuficiência cardíaca terminal e doença coronariana. É acompanhado pelo médico da SF há 2 anos. A gente sabe por que ele está morrendo, então. Até aqui. Com visitas domiciliares periódicas. Durante o seu turno de trabalho na UBS, os familiares procuram você e informam que o paciente acabou de falecer. Primeira pergunta. A gente declara alguém sem ver? Bora, gente. Alguém declara alguém sem ver? Não. Estou falando isso porque já não sei se é dessa aqui, mas tem questão que fala sobre isso. Não. Você sabe por que esse cara morreu? Ele já tem uma coisa terminal. Você declara, você da UBS, ou tem que declarar o cara do hospital? Quem declara? Você ou o cara do hospital? A UBS. Se você está acompanhando o cara, você declara. Então, preencher a declaração e entregar aos familiares. Tipo, tá bom, senhor, foi por isso aí e pronto. Não, não é assim. Acionar o IML. Por acaso foi algum acidente? Não. O BS que conhece o paciente, exatamente. Aciona esse VO? Não, você sabe o motivo. Acompanha os familiares no domicílio, constata o óbito o mais breve possível, senão vai começar a feder, né? Vai dar nhaca. Declara miocardiopatia isquêmica como causa básica de óbito. É isso. O outro, acionar o SAMU. Também não. Então, esse aqui estava, assim, de todas as questões, fácil. Nível muito fácil. Continuando a bagaceira. Olha só essa, ó. Que é toda uma questão. Mulher tem 18 anos de idade, solteira, primigesta, decidiu interromper sua gravidez indesejada procurando uma clínica clandestina de aborto. Após o procedimento, a paciente foi liberada para casa. Com fortes dores pélvicas, não procurou atendimento imediato, com medo de ser discriminada. Começou a passar mal, tá doendo. Ou mesmo presa por ter feito um aborto ilegal. Após 3 dias, com febre alta e fortes dores, procurou a maternidade, tá morrendo, tá mal. Onde foi internada com diagnóstico de abortamento infectado. A despeito do tratamento antimicrobiano, o quadro clínico da paciente deteriorou e evoluiu em 48 horas para um quadro de abdômen agudo.
Foi realizada a laparotomia exploradora, sendo evidenciadas diversas perfurações em alças intestinais, com presença de material fecalóide e purulento em cavidade peritoneal, sendo a paciente tratada com sutura intestinal e limpeza exaustiva da cavidade. Encaminhada à UTI, a paciente não teve melhora, tendo se submetida à histerectomia abdominal total 2 dias após, e no pós-operatório evoluiu com choque séptico, necessitando da introdução de drogas, né, vasoativas, no caso a nora, né, permaneceu mais 50 dias internada, evoluiu com insuficiência renal, falência múltipla de órgãos, vindo a falecer 60 dias após a realização de aborto. Primeira pergunta que a gente faz é: isso é uma morte materna? Sim ou não? É uma morte materna, certo? Ah, mas isso já tem 60 dias. Causa básica de morte? Abortamento. Curetagem mal feita, né? Então, é uma morte materna. É direta ou indireta? Diretamente, né? Porque foi direto durante a gestação, foi causa direta, não foi indireta, é causa externa. Então, foi direto, é um problema da gestação ali, que ela provocou, na verdade, mas é direto. Então, vamos lá. Se trata de morte materna de causa evitável? Era uma coisa que poderia evitar? Né? Mas decorrente de erro médico? Não, não foi por erro médico. Não é caso de morte materna, é caso de morte materna. Se trata de morte materna de causa obstétrica indireta? É direta. Se trata de morte materna de causa obstétrica direta devido a complicações do abortamento? Sim. E a outra, inevitável? Não, era uma coisa até evitável, porém não é erro médico. Então, próxima. Gente, vocês estão gostando desse jeito? Talvez, não sei, tá muito pesado por aí. Tá tranquilo? Como é que tá aí no ritmo? Eu sei, tá quase acabando, eu juro pra vocês. Eu juro. Tem que acabar em meia hora, porque eu tenho uma aula para dar de mentoria. Vamos lá. Um homem com 76 anos de idade, professor aposentado, residente numa cidade do interior do Ceará. Vamos ver aqui, o atestado de óbito do paciente deve ser fornecido, tem que ler o caso. Residente na cidade do interior do Ceará, 200 quilômetros da capital, Fortaleza, portador de câncer de reto, coisa crônica, com metástase para fígado e pulmão. O cara, a gente sabe o motivo da morte. Olha aí, ó, tá? Após 2 anos de evolução da doença, fez tratamento na capital, onde foi submetido a 2 cirurgias e quimioterapia. E aí, blá, 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 o cara morreu em casa. Mas você estava fazendo visita no domicílio para a criatura. Quem é que faz, então, a declaração de óbito? Tem já escrevendo ali, ó, letra C, ó. Quem? Se você sabe a causa, se você faz a visita, você lá da UBS vai fazer a declaração de óbito. Isso aí, letra C. Exatamente, Tamara. Estava acompanhando, faz. Vamos para mais uma. Olha só, eu falei para vocês que vem naquele formato, né, para colocar parte 1, 2, e vem assim, ó. Qual a causa básica da morte que deve constar na declaração de óbito desse paciente? Então, lá no item D tem que estar escrito isso. Aí tem insuficiência respiratória, bronquopneumonia, tuberculose e AIDS. Homem tem 36 anos de idade, era acompanhado há vários meses na UBS, em decorrência de tuberculose. Olha só, tem uma pegadinha aí mesmo, tem uma pegadinha. Em decorrência de tuberculose. Nesse período foi também diagnosticado com HIV. Quem veio primeiro, TB ou HIV? E agora, José? O que vocês acham? Quem veio primeiro na questão? Não houve nenhuma outra manifestação até 10 meses atrás. Quem veio primeiro? HIV. E quando o HIV se torna, começa a ter as doenças, né, ali, imunológicas principalmente, a gente já começa a falar que isso é uma AIDS, né? Porque o CD4 com certeza diminuiu menos de 350 e o paciente veio a ter tuberculose, né? A outra é consequência de baixa imunidade, exatamente. Então, diminuiu, tem uma doença específica, a gente fala que já é a AIDS em si. Então, essa questão tem uma pegadinha muito grave. A maioria colocava tuberculose, mas a letra D. Na declaração de óbito, quando não se preenche todos os itens, coloca no D a causa base de morte, e o A terminal e o B e o C ficam vazios? Não. Por isso que normalmente a gente fala o seguinte, para a gente preencher de cima para baixo. O que eu recomendo, na verdade, né, para a prática diária, é escrever num caderninho separado, tá? Todos os motivos. Porque se ficar só tipo A e B,
a causa base se torna o B e a imediata a letra A. Igual foi aquela questão lá que a gente viu da embolia pulmonar e da trombose venosa profunda, tá? Então, acaba que a trombose venosa profunda ficou sendo causa básica de morte. E a embolia pulmonar foi causa imediata. Você lembra dessa, Renata, que a gente passou agora? Lembra? Sim, não? Senão a gente volta. Então, gente, sim, né? Então tá certo. Então, essa questão aqui teve uma grande pegadinha. A resposta é AIDS, tá? Sempre primeiro, né? Causa básica é a letra D, tá? É no D. É no D. Porém, entretanto, todavia, se tiver só dois diagnósticos, se torna o B ou se torna o C, se for só 3 diagnósticos, tá bom? Consegue entender isso? Se não, eu explico, gente. Se não entendeu isso, eu explico. Então, no caso de pouco diagnóstico, por exemplo, ó, vamos lá, vamos voltar naquele caso lá em cima, ó. Olha esse caso aqui, ó. Observe que só tem A e B. Quem é a causa básica aqui? A causa básica aqui é a letra B. Você não vai colocar no D, você vai colocar no B. Por isso que é bom sempre escrever do A para baixo, porque às vezes pode ser só 2 diagnósticos. Qual foi esse caso? Então, não tem D, tá? Então, a causa básica de morte se torna a letra B e não a letra D, porque não vai ter nada no D. Entendeu agora? Ah, que bom. Então, vamos voltar aqui para nossa linda questão. Aqui, ó, mais um para vocês aprenderem. Mulher de 23 anos de idade foi admitida na emergência em trabalho de parto, com ruptura de bolsa uterina. Ela estava na 40ª semana de gestação e com pressão arterial de 170%. 2 horas após o parto, apresentou crise convulsiva, sendo controlada com medicação. 1 hora depois, apresentou uma nova crise convulsiva, que evoluiu para coma, seguido de parada cardíaca irreversível e óbito. O que eu falei para vocês agora? Que parada cardíaca, todo mundo morre por parada cardíaca. Então, parada cardíaca não vai na letra A e nem em lugar nenhum da prova, da declaração de óbito. Dito isso, parada cardíaca cai fora. Gente, o coma é diretamente por causa da crise ou por causa de um edema cerebral? A pessoa entra em coma. Ah, é crise, vou lá, coma. E aí? O que é que tem que ter antes do coma? A crise ou o edema? A letra A é o imediato, morreu por isso. O edema, né? É isso aí. Vem primeiro o edema. Então, já muita gente pergunta, mas não tinha edema na questão. Raciocina comigo, raciocina. Bateu. Inchou o cérebro. Edema cerebral. Entrou em coma. Não precisa estar escrito isso lá. Está implícito, né? Você tem que ler as entrelinhas da questão, tá bom? E isso o INEP gosta, tá? Fazer entrelinhas. Então, presta atenção nessa questão aí. Então, letra D, a resposta. Tá? É só raciocínio. Vamos lá, mais uma. Eu acho que já tô quase... Gente, eu vou deixar essas daqui ou eu continuo? Como é que vocês estão? Vocês querem que eu continue ou vocês estão cansados? Como é que faz? Bora lá. Que ainda tem os cálculos. Continua, né? Então tá bom. A orientação correta nesse caso, ele quer a coisa correta. Tem liberar o corpo diretamente para o climatério, mediante constatação de óbito, solicitar o encaminhamento do corpo para o SVO, solicitar o encaminhamento do corpo para IML, liberar o corpo. Gente, só de vocês lerem essa alternativa, vocês sabem que é um trauma. Aí vocês vão ler lá em cima, olha só. 32 anos, que bom que vocês estão gostando. 32 anos, teve trauma raquimedular. Após o quê? Mergulho em água rasa. É uma causa externa. Quem mexe? IML. Letra C. Vocês estão entendendo por que vocês não precisam ler toda a questão? Para vocês chegarem numa resposta? E assim vocês aceleram as coisas, ó. IML. Vamos mais outra. O atestado de óbito deve ser preenchido por quem? Aí tem em todos os lugares. O médico da UBS recebeu o agente comunitário de saúde. O comunicado de óbito de um paciente que o médico acompanhava, vítima de atropelamento.
Quem faz a declaração de óbito? O cara foi atropelado, mas era acompanhado. E agora? Quem declara? Tente pela C. SVO é se você não souber a causa. Tipo, não sabe por que morreu. Tá uma incógnita na cabeça, aí você vai pro SVO. Causa externa, IML. É isso aí, galera. Muito bem, vocês aprenderam. Mesmo que acompanha, vai ser IML. Vítima de atropelamento é causa externa. Não morreu porque pela alguma doença que você acompanhava ele, sim porque foi atropelado. Se ele não tivesse sido atropelado, ele não ia morrer naquele momento. Testes diagnósticos. A gente vai para outro slide. Maravilhoso. Depois volta para esse. Aqueles cálculos maravilhosos que vocês tanto me pediram, né? Vamos fazer eles agora. Essa é a parte que a maioria acaba saindo da live. Mas vamos lá, gente. Cálculos epidemiológicos. Eu vou mandar os dois, tá? Para vocês. Os dois slides, não se preocupem. Então, vamos começar os cálculos, né? Vocês conseguem ver aqui o slide de cálculos? Sim, não, talvez. Sim, ótimo. Vamos lá. Cálculos epidemiológicos. Já caiu na prova do INEP? Sim, 2011. Tá, gente? Então, assim, na minha humilde opinião, eu acredito que cálculos, hoje, calcular mesmo, não vem. Em 2011, eles estavam aprendendo. Eles estavam aprendendo a fazer a prova do INEP. Até então, se você vê a prova de 2011 para 2021, teve muita mudança. E continua em mudança. Daqui 10 anos, quando tiver prova do Revalida ainda, vai ter mudado tudo, né? Vai ter mudado alguma coisinha ou outra, tá? Não todo o contexto, acaba seguindo um padrãozinho, mas já teve mudança. Aqui, o que vocês precisam saber? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Algumas coisas que vocês têm que saber. O que é sensibilidade? Sensibilidade. O que é sensibilidade? São os verdadeiros negativos. Como é que a gente faz o cálculo? E se vier isso na prova, vai vir exatamente isso. Verdadeiros negativos. Já até veio uma alternativa assim. Verdadeiros negativos. Vou caçar lá. Sensibilidade. Quando a gente fala em especificidade, a gente fala dos verdadeiros negativos, tá? Então, perdão, gente, é positivo aqui, tá? Eu tô baiano. Verdadeiros positivos. E especificidades verdadeiros negativos, tá bom? Isso vem na questão. Quando vem perguntar sensibilidade e especificidade, eles simplesmente não querem que vocês façam o cálculo, eles querem que vocês falem o que é. Só isso. Nada além disso. Eu duvido muito cair isso numa prova aberta, tá? Mas tá aí o que significa. Qual que é o cálculo? Eu gosto de usar o quadradinho 4x4, ele é do estudo epidemiológico de caso controle, tá? A gente só usa ele em casos controles. Então, a sensibilidade é sempre uma rua. Aqui, ó, pensa numa rua, trânsito. É de cima para baixo. Ou seja, sensibilidade é igual a... Aí aqui eu gosto de fazer assim, ó. A, B, C e D. Sensibilidade é igual a dividido por A mais C. Isso é sensibilidade. Especificidade. O que é especificidade? É de cima para baixo? A especificidade é de baixo para cima. Especificidade é igual a D dividido por D mais B. Até aqui tudo bem? Isso são duas fórmulas que vocês têm que saber. Beleza. Se chegar a cair, que eu duvido. Qual é a prova que gosta de cálculo? O FMT. Ela ama. O INEP não. Seguindo o baile. Quando a gente quer ver o valor preditivo positivo, ou seja, realmente se aquele teste tem as pessoas que deram positivo realmente estão doentes, né? VPP, a gente vai daqui, ó, no caso, se vocês pegar, né? Não sei como é que vocês vão estar. No meu caso aqui, vendo de frente, é da esquerda para a direita, tá? A fórmula da especificidade, especificidade é igual a D dividido por D mais B. Minha letra tá feia, mas é mais ou menos isso. Valor preditivo positivo, então, como é que é? É A dividido por A
mais B. Valor preditivo negativo é o contrário. No caso do que eu estou vendo, é da direita para a esquerda. Seria o quê? Valor preditivo negativo. É igual a D dividido por D mais C. E quando eu quero ver a acurácia de um teste, para ver se ele é muito, muito bom, pega na diagonal. Que é o quê? A acurácia de um teste é igual a mais D dividido por tudo. A mais B mais C mais D. Tá? É isso tudo. Beleza? Jéssica, isso cai na prova do INEP? Não, eu tô passando só por passar porque vocês pediram, mas isso não cai não. Tá bom? Assim, não tá caindo, já tem anos que não cai isso na prova do INEP. Com a graça de Deus, não cai assim tão fácil. E essa questão da prova que ele pedia, o risco relativo. Como é que faz o cálculo de risco relativo? Aí eu deixei até claro aqui, ó. O risco relativo, ele é A dividido por... Deixa eu... Jéssica, não tá saindo seu áudio. Meu Deus, tô falando sozinha. Vamos lá, vou voltar de novo, gente. Risco relativo é A dividido por A mais B, tipo uma sensibilidade, tá? Dividido tudo por C, dividido por C mais D. Aquele cálculo lá, eu já deixei pronto aqui, ó. Se vocês pegar, ó, 400 dividido mais 400 mais 4.600 dividido por 80, dividido aqui de novo por 80 mais 1920. Total lá dá 2. Agora eu pergunto para vocês. Eu não sei se eu podia falar isso para vocês assim, né, abertamente, já que vai ficar no YouTube. Mas a questão é, chegou na hora da prova, vocês vão lembrar dessas fórmulas? O que vocês acham? Vocês acham que vocês vão lembrar dessas fórmulas? Tem 100 questões. Normalmente a questão de cálculo está lá nas últimas. Depois de 60 para frente. Não vai. Então, gente, o que acontece? Mamãe mandou eu chutar essa daqui, chuta e vai embora, cara. Vão ganhar, vão usar o cérebro de vocês para uma coisa que vocês entendem e funciona, e ponto. Agora, se vocês forem muito bons em matemática e conseguir fazer a fórmula, maravilha, vocês ganham um ponto de boa. Mas se não é bom em matemática, nesse momento você não vai ser bom ali na hora da prova, mais o nervosismo e tudo mais, não vai. Então, chuta e tchau. Nossa, já está mandando chutar. Não, não estou mandando, estou pedindo. Encarecidamente, se você não sabe, pula para a próxima e faça outra, tá? Nesse aqui tem várias outras formas, depois vocês podem ver quem quiser, e vou passar para vocês, tá bom? Agora vamos voltar para um assunto que realmente dá para vocês se salvarem na prova? Vamos lá. Notificação compulsória. Escuta o macetinho aqui ao vivo. Vocês conseguem ver de novo o slide aqui, onde está escrito notificação compulsória? Vamos pro macete ao vivo. Escuta. Vai morrer agora, a doença mata sim, tipo, rápido e imediato. Notifique imediatamente. A doença é uma coisa prolongada, meia crônica, não vai morrer tão rápido. Mesmo se não tratar, não morre rápido. Semanal. Notificação semanal, sífilis. Notificação imediata, dengue. Tá vendo só? Morre agora se eu não tratar. Tipo, dengue hemorrágica, no caso, né? Não qualquer dengue. Covid morre agora se eu não tratar. Notificação imediata. É isso. Tá bom? Então, aprenderam isso? Vocês vão entender qualquer notificação que cai na prova. Morre agora, imediato. Não morre agora, semanal. Sobre Covid, que me pediram. Gente, tem um drive, eu vou mostrar, deixei o site aqui dentro. Vocês vão entrar, tá? Vocês vão entrar nesse drive, deixa eu colocar aqui pro drive para vocês verem. E lá vocês vão ver que tem assim, ó, checklist, apostila, material do Ministério da Saúde. Vocês vão entrar no material do Ministério da Saúde e vocês vão baixar todo esse material do Ministério da Saúde. Se você tiver, melhor.
Todos esses caderninhos aqui, vocês devem ler até o dia da prova de vocês, tá bom? Todos. Inclusive, deixa o Penab de mão, né? Vamos deixar para lá, entendeu? Agora, leiam o máximo que vocês puderem, tá bom? Desse caderninho. Tudo, se possível, tudo, tá? Principalmente isso aqui, ó, de procedimentos, ó. Volta e meia cai na questão. Eu acho que quem deu cirurgia, ministrou aula de cirurgia, falou sobre esse caderno aqui, ó. Volta e meia caiu uma questão dessa, pelo menos uma questão dessa na prova. Caiu unha 2 vezes, por exemplo, de unha, em 2014 e em 2020, tá? Então, caiu depois sobre a questão da pesca também em 2020. E veio daqui, ó, desse caderninho de atenção primária, tá? Leiam o caderninho. E de Covid aqui, ó, de 2021, vocês leiam, e da gestante aqui também. E aí a gente, o que vocês vão ler desse abençoado aqui, ó? Vou até mostrar aqui uma coisa, tá, gente? Esse aqui é o livro da Revalida Crespa. Tá em promoção essa semana, tá, gente? Tem cupom, acho que mandou no grupo de vocês, né? Quem não viu, quem quiser, ela separa por matéria, tá? Vamos lá. Sobre o guia de manejo, tá? O guia de manejo. Principalmente se você não tiver muito tempo, isso que, pelo amor de Deus, são 20 páginas, cara. 20 páginas. Já caiu, né? Já caiu em... Sim, o livro dela é muito bom, Caio. Já caiu em 2021 esse flash track, né, que a gente fala, que é de Covid. Então, vocês têm que saber quando o paciente é grave, quando o paciente não é grave. Então, aqui eu não vou prolongar, porque a aula já está enorme, mas vocês leem o livro, tá tudo lá, bonitinho no livro. É só 20 páginas, gente, 20 páginas. E assistente gestante, muda pouca coisa, mas é só 63 páginas. Usa como cabeceira para dormir, pegam e leiam, tá? Leiam os livros, é importante. Eu acho que eu falei tudo, deixa eu verificar. Acredito que sim. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham tirado fotinha, né? Manda fotinha, me marquem que eu reposto lá no Instagram, tá bom? Agradeço de coração vocês por terem ficado até aqui comigo, tá bom? Deus abençoe cada um. E o que eu falo para vocês é o seguinte: calma na hora aí da prova, tá? Muita calma. Foi uma semana intensa para vocês, a gente tentou trazer o máximo de coisas possível, eu e as meninas, para vocês entenderem, tá? Faz pose para foto, peraí. Pera, deixa eu me arrumar. Deixa eu me arrumar para a pose. Peraí. Essa é ótima. Vai, pose. Deixa eu ver se ficou bom, peraí. Ah, tá. Ficou boa? Tá bom, né, gente? Já foi. Obrigada. Vamos lá, gente, ó. Eu sei que essa reta final é difícil, né? Na verdade, faltam só 2 semanas para vocês, né? Para terminar, chegar na hora da prova. Mas, assim, semana que vem, façam provas do lado do vento, se vocês quiserem. Na última semana, já diminui um pouco o ritmo. Para quem estava estudando já full, já pode começar a diminuir o ritmo, tá? Porque começa a cansar, já não começa a entender mais as coisas, né? Então, vão diminuindo o ritmo, fica tranquilos, tá? Que eu tenho certeza que vocês aprovam, tá bom? Então, passar na prova do Revalida é dedicação, é uma hora dessa, vendo uma live enorme de preventiva, por exemplo, é dedicação completa. Não existe essa onda de, igual o pessoal falou, passei sem estudar. Esse tipo de milagre, no meu ponto de vista, não existe, tá? Em alguma forma, eles estudaram e mentiram para vocês, tá? Que bom que vocês gostaram da aula, de coração, eu agradeço que vocês tenham gostado, tá? Já que a gente trabalha com marketing, lá vai, tá? Esse momento eu tenho que falar sobre isso. Gente, ó, eu sei que vocês vão passar mentoria de prática, eu vou abrir turma agora, dia 28 de março, tá bom? Vou abrir turma de mentoria de prática, então vocês vão passar, e aí se vocês quiserem mentoria comigo, aí vocês me chamam lá no Insta, tá? Já tem gente falando assim, me inclui já. É isso, tá bom? Quem for fazer a Unirg, eu também tô começando a mentoria da Unirg dia 28, já na semana que vem, tá bom? Quem for fazer a Unirg, só comunicar comigo. E assim, ó, uma mentoria atrás da outra. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer da prática, porque vocês vão passar, tá? Eu confio em vocês. Vocês vão lá, chega e arrasa e mostra para o INEP que a gente sabe sim, que a gente estuda sim e somos capazes de atuar no Brasil. Então,
Beijo para vocês, boa noite, fica com Deus e um bom final de semana. Fui!